Tá? Ele é um filósofo importante. Tá? Por quê? Porque ele vai fazer uma aproximação, tá, entre duas correntes de pensamento que eram opostas, que é o racionalismo, de um lado, onde se destaca a figura do René Descartes, e de outro lado o empirismo, onde se destacam as figuras do John Locke, tá, e David Hume. Tá bom? Então essas eram duas correntes, né, na época da filosofia moderna, muito importantes na época e que eram opostas. Certo? Os racionalistas, eles priorizavam a mente e a capacidade racional da mente humana, né? E o Descartes, por exemplo, ele afirmava a noção de ideias inatas. Ele acreditava que existiam ideias inatas na mente humana e que a mente era imaterial. Portanto, a mente não tinha um contato direto com o corpo material, dizia o René Descartes. Então, quando, por exemplo, eu movo a minha mão, né, eu, na verdade, não estou movendo realmente a minha mão. O que acontece é que eu penso em mover a minha mão e há a interferência, né, de uma terceira substância que tem uma ligação com a divindade, né, que estabelece a conexão com o meu corpo, com a minha mão material. Porque não há uma ligação entre a mente material e o corpo físico material, na visão do René Descartes, racionalista, certo? Então, repetindo, quando eu movo a minha mão, meu corpo material, minha mão é material, não é a minha mente que está fazendo isso, não sou eu realmente que estou fazendo isso, na opinião do Descartes, mas sim uma terceira substância que tem uma ligação com a divindade. Então ele acaba recorrendo a Deus para estabelecer essa conexão entre a mente material, pensante, e o corpo físico material, né? Então, na verdade, essa terceira substância agiria com uma espécie de sinal de Wi-Fi ou Bluetooth, certo? Estabelecendo a conexão entre a mente material e o corpo material. Então, não há ligação entre a mente material e o corpo material na visão cartesiana, René Descartes, tá? Expõe isso no seu famoso livro Meditações Cartesianas, tá bom? Lembrando que o Descartes, a única verdade indubitável era o penso, logo existo, né? O cogito cartesiano. Então isso era um problema, né? Era um problema porque isso parecia uma negação do mundo físico, uma negação do mundo empírico, do mundo material. Então os empiristas se contraporam a essa visão, né? Dizendo que na verdade não há ideias inatas. Então é o oposto, né? O John Locke, por exemplo, dizia que nós nascíamos com a mente vazia, a mente era uma tábula rasa, a visão do John Locke, né? E o conhecimento se dá no contato com as coisas diretamente através dos sentidos. Então, nós entramos em contato com os objetos do mundo, né? Objetos materiais, empíricos, e a palavra empírico significa tudo aquilo que eu posso perceber com meus sentidos, que eu posso tocar, ver, cheirar, provar, etc., né? Então, sentidos humanos, né? 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, se eu vejo, por exemplo, essa xícara, né, eu só vou ter um entendimento sobre essa xícara entrando em contato com o objeto, e aí, né, através da sensação, né, nós temos depois um conjunto, uma síntese dessas sensações, e isso causa uma marca na mente do sujeito, né, e aí que propriamente vem o pensamento, né? Então, a mente só vai trabalhar com informações que ela absorve do mundo externo através dos sentidos, né? E há também uma diferença entre sensação e percepção, na verdade, né? Então, no primeiro momento, na verdade, há uma sensação, né? E a percepção vem depois disso, e depois a marca sobre a mente do sujeito, e aí o pensamento é lidar com essas marcas na mente, né? Que são dadas através das informações captadas pelos sentidos, tá? Muito bem. Essa era a visão empirista, tá? Mas aí isso não explicava direito como é que a mente compreende as coisas, porque eles só se detinham na experiência sensível, no contato com o mundo externo através dos sentidos, tá? Então, faltava, né, faltava algo aí nessa teoria, assim como faltava algo também na visão cartesiana, né? O Descartes, então, extrapolava na ideia da mente imaterial com ideias inatas, né? E os empiristas
simplificavam muito a teoria do conhecimento, se detendo apenas na questão do contato com as coisas através dos sentidos, tá bom? Então, o Kant, ele vai propor uma mistura entre essas duas correntes, né, uma síntese entre essas duas correntes. Então, ele vai dizer que, né, a mente, ela tem um programa interno de funcionamento, tem uma estrutura cognitiva interna, uma forma de funcionamento, tá? Mas ela só vai pensar sobre coisas, né, só vai ter conteúdo, né, esse pensamento, no contato da mente com o mundo externo. E isso se dá através do corpo e dos sentidos. Então, não basta apenas os sentidos, mas também não basta apenas a mente sozinha. É uma coisa ligada à outra. Então, Kant vai ligar fazer a síntese dessas duas correntes, do empirismo e do racionalismo.